Olá, tudo bem? Paz e bem. Sejam bem-vindos a esta sexta-feira e mais um dia, mais uma oportunidade de enriquecer o nosso coração, a nossa alma com as palavras do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pelos evangelhos, porque os evangelhos, na sua essência, eles apresentam Jesus Cristo, e eu gosto de usar essa expressão, Jesus Cristo libertador. Ele não fala de religião, ele fala de transformação. Olha que interessante pensar desse modo. Às vezes, quando a gente fala em religião, às vezes a gente cria uma divisão dali. Ele é de uma religião, aquela outra pessoa é de outra religião, mas quando nós falamos de movimento de Jesus, o movimento libertador, de espiritualidade, nós não estamos falando de uma religião em si, nós estamos falando de algo superior a isso, das divisões, das barreiras. Então Jesus é aquele quem supera as barreiras. E ele convivia com sacerdotes, com doutores da lei, com pessoas que conheciam a Torá, que conheciam as regras, a jurisdição da religião, mas que não agiam com caridade, não eram amáveis, não eram tolerantes, não eram pessoas que incluíam, pelo contrário, ele convivia com pessoas que excluíam, que eram preconceituosas, pessoas que decoravam as regras da religião, mas não tinham ela em seus corações. Então, o começo desse Evangelho de Mateus, nós ouvimos que Jesus diz aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Isso é uma denúncia fortíssima que Jesus faz. E eu não quero falar da época de Jesus e eu não quero falar do século I que ele viveu. Eu quero falar de agora, desse tempo que a gente vive. Muitas vezes a gente vive dentro da igreja, muitas vezes a gente faz novenas, muitas vezes a gente vai para Aparecida a pé, em Romaria, às vezes a gente vai para Aparecida, às vezes a gente vai para Canção Nova, vai no Divino Pai Eterno, vai em tantos lugares, vai para Roma, vai para Jerusalém, mas o coração ainda não está consciente, a alma ainda não está consciente da presença desse Deus que não divide, mas que agrega, que ama e que contempla a todos. Muitas vezes nós temos todas as orações e ladainhas na ponta da língua, mas nós não temos um coração capaz de perdoar, nós não temos um coração capaz de acolher a diferença, nós não temos a capacidade de criar diálogo, de aproximação, de estabelecer vínculo com pessoas afastadas. Às vezes as nossas orações nos fazem mais vaidosos,
né? Eu já ouvi muitas histórias assim, quando eu era do mundão, eu bagunçava demais, eu em churrasco, eu fazia isso, fazia aquilo, fazia coisas que até Deus duvida. Agora que eu me converti, eu não falo mais com aquela pessoa, eu não vou mais na casa daquelas, eu já não quero mais contato com ninguém. Eu me questiono muito sobre isso, porque às vezes a gente vai para a igreja acaba se tornando uma fuga daquilo que a gente não consegue enfrentar. Então a gente ataca e foge. Eu acredito que a pessoa madura espiritualmente, ela não é aquela que foge, mas ela é aquela quem consegue conviver, quem consegue construir pontes. Isso é muito bonito. A pessoa religiosa, ela constrói pontes, ela não retira o seu time de campo. Então, quando eu me aproximo do Cristo, eu sou aquela pessoa capaz de conversar com alguém que fala mal da igreja, aquela pessoa que de repente que diz que não acredita em Deus. Eu me recordo que quando eu estudei em Lorena, no Unisal, eu tinha um amigo, um dos meus grandes amigos na faculdade, ele se dizia ateu, mas com um coração maravilhoso, e às vezes eu tinha vergonha do meu pensamento, do meu jeito de ser, quando eu ouvia o que o meu amigo dizia, porque ele era uma pessoa tão humana. Eu acho que ele era tão assim místico, ele tinha um olhar tão sensível para o mundo, que eu, como religioso, seminarista na época, pessoa que acordava para rezar, que celebrava a missa todos os dias, não tinha aquele coração que ele tinha. Então por isso que Jesus diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então Jesus, ele é muito categórico na denúncia dele. Ele fala que não adianta para a religião de boca, a religião ela tem que ser do coração, ela tem que melhorar você por dentro. O que a gente tem oferecido ao mundo não podem ser só as nossas orações, né? Às vezes eu ouvia também pessoas falando que, procure aquela pessoa, ela é de muita oração. Procure aquela pessoa, ela reza muito, ela é muito próxima a Deus. Deus escuta tudo que ela diz. E às vezes aquela pessoa que a gente tem como consideração, ela reza tanto, mas ela não consegue perceber o que está faltando dentro da casa dela. Também tem isso, né? Aquela pessoa que está rezando, mas ela não é capaz de perceber que está precisando conversar mais com o filho, que está precisando prestar mais atenção no casamento que está abandonado, que está precisando reconquistar. Me recordo que eu trabalhei no movimento muitos anos, da igreja, claro, e nesse movimento eu ouvi uma vez um casal muito jovem me dizer, Frei, a gente só consegue se entender casal já casado. A gente só consegue se entender quando a gente reza. Quando a gente não está rezando, a gente briga o dia inteiro. Então a gente tem que ficar na igreja rezando. Eu acho que a gente tem que ser monge e monja, porque senão a gente não fica bem. Que triste ouvir isso. O casal que assume o sacramento do matrimônio, que poderia conversar, dialogar, crescer como casal, como pessoa, só conseguem se entender na oração. Que bom que é na oração, mas a vida de casal ela não é feita só de oração, ela é feita de relacionamento, né? De entrega, de confiança, de carinho, de afeto, de paixão, de namoro. E sem esses elementos, a vida de oração se torna uma fuga. Bom, a gente briga o dia inteiro, então vamos rezar mesmo, para a gente não ficar brigando. Então perceba que a oração, nesse caso, ela não tem sentido, porque você está rezando algo que você não vive. Você não tem credibilidade, na verdade. Porque você está falando de algo, você está falando o dia inteiro de algo que você não tem dentro de você. Que a oração, o que ela faz? Ela amoriza. Ela te amoriza, ela me amoriza, ela me torna uma pessoa mais mansa. Às vezes quando eu não estou legal, quando eu me machuco ou quando eu machuco alguém, eu celebro a missa. Não teve uma missa que eu tenha celebrado na minha vida nesses 5 anos de padre que eu não tenha saído melhor quando eu não estava bem. Porque a oração ela amoriza, ela modifica o interior do homem. E às vezes tem pessoas que deixam a oração estar ali nos seus lábios, mas elas não entram para o coração, para a alma. Então vamos lutar para que a nossa fé seja construída sobre os alicerces de Jesus Cristo, não sobre os nossos alicerces de preconceito, de vaidade, de prepotência. Vamos abrir o nosso coração aos ensinamentos do Mestre, que eles são muito mais profundos e intensos do que nós imaginamos. Que Deus te abençoe, obrigado pelo seu tempo, pela tua presença. Deixa escrito aqui para mim embaixo o que você tem achado dos vídeos, como tem ajudado você, no que tem contribuído na sua vida. Fale aqui para mim, para interagir comigo,
Coloque ideias de temas que você gostaria que a gente falasse, que eu fizesse vídeo, que a gente discutisse. E compartilhe com as pessoas. Deixe o seu like, o seu joinha. Coloca aí se você gostou, demonstra que você gostou. E se você achar que vale a pena, compartilha com outras pessoas. E só deixar claro, não é uma crítica a ninguém. Pelo contrário, é uma autocrítica. Né? Quando eu falo essas questões de vida de oração, como o Evangelho mostra, e olha que eu ainda só me ative ao primeiro versículo, nem falei de todo o texto sagrado. A gente tem que ter essa autocrítica. Eu não estou falando para você que está me assistindo, eu estou falando para mim. Para que o meu coração seja humilde em reconhecer que Jesus Cristo é o centro da nossa vida. Deus te abençoe e te proteja de todo mal. Muita luz e paz.